Fala pessoal, aqui é o professor Júlio Teixeira, estamos começando uma live hoje para falar de pandemia, para falar de assuntos relacionados à crise, para falar do novo normal, e hoje eu trouxe aqui uma empresa parceira, a Excel Center. Ela está situada em Boston, nos Estados Unidos, mas tem parcerias e projetos em vários países, em mais de 12 países. Eu trouxe para conversar conosco hoje aqui a Cris Pisato e o Manuel Mendes, né? A Cris coordena um programa voltado a lidar com essa crise do novo normal nas empresas brasileiras, e o Manuel Mendes é o diretor executivo da Excel Center, que um brasileiro que está falando com a gente diretamente de Boston. Eu queria trazer eles aqui para conversar conosco hoje e falar um pouquinho como a Excel tem ajudado as empresas a superar essa crise, contando cases reais de empresas que estão fazendo isso e estão vencendo e superando e se preparando bem para esse novo normal. Então, primeiramente, eu queria novamente saudar vocês, agradecer a presença, agradecer por estar aqui assistindo a gente, e já, na sequência, chamar primeiramente aí a Cris para dar um oi para a gente. Oi, Cris, tudo bem? Tudo Boa bem? Noite. Boa noite. Então, eu sou Cristiane Pisato, engenheira, trabalho com telecomunicações e educação há muitos anos, e tenho observado que nesse momento a gente está enfrentando uma crise bem complicada, e essa crise a gente precisa lidar com ela de uma forma inteligente, né? Então, o que nós estamos trazendo aqui hoje é uma solução que eu conheci no ano passado, que foi em Boston, quando eu tive a oportunidade de estar lá com a Excel. Fui apresentada por uma amiga minha de Barcelona e foi uma experiência muito legal conhecer uma metodologia que realmente traz soluções para as pessoas. E agora eu queria justamente trazer para vocês um pouco do que a gente viu lá, e que a gente está num programa totalmente inovador, que está trazendo soluções realmente para as pequenas e médias empresas de uma forma que eu não tinha visto ainda tão eficaz. Aliás, eu estou acompanhando os programas deles, eles realmente estão fazendo muita diferença, e queria trazer junto também a pessoa que é o nosso, digamos assim, a pessoa que me apresentou esse programa lá em Boston, que é o Manuel Mendes, que é brasileiro, mas já está em Boston há alguns anos, e trabalha com internacionalização de empresas, com projetos de inovação, e queria trazer ele conosco também. Obrigada. Olá, Cris. Olá, Júlio. É um prazer estar com vocês aqui hoje à noite. A Cris falou já um pouquinho aí. A minha área de expertise é principalmente a área de inovação, onde a gente trabalha com projetos que fazem empresas acelerarem o seu crescimento, e também internacionalização, e mais recentemente a gente vem apoiando aí as empresas a se ajustarem ao novo normal, né? Então, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Show de bola, Manuel. Então, eu acho que a gente poderia começar falando um pouco sobre essas empresas, que tipo de situação vocês estavam encontrando, que tipo de dificuldade essas empresas relatavam para vocês, né, e como vocês, de alguma forma, ajudavam elas já desde o primeiro momento a enfrentar essas dificuldades. Perfeito. Então, assim, dando um passo atrás, mais ou menos em fevereiro desse ano, a gente estava, inclusive, atendendo uma empresa na Espanha, um cliente nosso na Espanha, onde nós temos base, e naquele momento começava o surto do Covid-19, né? E já nos escritórios que nós tínhamos base na Coreia e na China, eles já estavam fechando, e logo na sequência Itália e depois Espanha. Então, naquele momento, ainda em fevereiro, a gente montou um think tank global, formado hoje por mais de 30 países, e esse think tank ele se reúne todas as semanas, uma vez por semana, e tem pessoas permanentemente catalogando soluções ou inovações que as empresas estão usando mundo afora para poder ajudar a PMEs, o foco são as PMEs, a se ajustarem ao novo normal. Então, esse foi o começo da história.
De fevereiro para cá, nós já atendemos centenas de empresas de pequeno e médio porte em vários países do mundo, onde basicamente a gente tem uma metodologia muito simples, muito clara, que ajuda essas empresas em programas que vão de 3 semanas a 5 semanas a se ajustarem do ponto de vista da sua operação e do ponto de vista do seu modelo de negócio, porque são os dois pontos críticos. Inclusive agora, nesse exato momento, a gente vê que muitas empresas já ajustaram a sua operação e o que elas precisam é recobrar ou reaver demanda que elas perderam por algum motivo ao longo desses meses em que a crise se instaurou. Então, hoje a gente está trabalhando muito nessa linha de recobrar a demanda das empresas e de reajustar o modelo de negócio das empresas ao novo normal. Show de bola. E diga uma coisa, Manuel, vocês, eu imagino que ao ofertarem essas soluções em diferentes países, às vezes você encontra paridades, né, coisas que acontecem em qualquer país, né, numa mesma crise onde todos enfrentam, e diferenças, talvez, né, por causa do modelo econômico, formato, legislação e tudo mais. Então, como que vocês conseguem, de alguma forma, construir um capital intelectual e aproveitar esse capital intelectual em outros países, né, em outras realidades, e como que vocês também fazem para entender o contexto específico onde aquela empresa, aquele país, que aquela empresa ou que aquele país está vivenciando? Perfeito, Júlio. Na verdade, o que a gente vê é que as dificuldades da pequena empresa, mundo afora, elas são muito similares, tá? E aí eu acho que, inclusive, a Cris pode contribuir um pouquinho conosco aí, falando quais são as dificuldades da empresa brasileira, especificamente, com quem ela está trabalhando nesse momento, mas o que a gente vê é que esse momento de crise, ele trouxe algumas vulnerabilidades, ele expôs algumas vulnerabilidades que elas eram vulnerabilidades gerais. Então, por exemplo, quando você pega a necessidade das empresas de se digitalizar, né? Esse é um problema que ele já vinha, essa tendência já vinha acontecendo, as empresas já sabiam que precisavam se digitalizar, mas como o seu cliente continuava indo comprar, isso sempre virava uma necessidade secundária. No momento que o cliente deixou de comprar e a empresa precisou ter uma ordem de um pedido, um sistema de pedido online, e precisou ter uma parceria com uma empresa de entrega para levar o produto à casa do cliente, não trazer o cliente até a sua loja, tudo mudou, né? Então, assim, existem coisas que são básicas, que todas as empresas estão vivendo nesse momento, e são, inclusive, algumas vezes muito elementares, né? Não são, a gente não está falando aqui como a gente chama aqui nos Estados Unidos de ciência de foguete, a gente está falando de coisas elementares, básicas, que essas empresas precisam enxergar e se adaptar. Mas a Cris também tem, acredito que deva ter aí alguns casos para contar, que ela vê aí quais são os principais gaps que essas empresas enfrentam. O que a gente vê é que o empresário, ele no geral, ele está acostumado a um tipo de negócio regular e tradicional, digamos, né? Por mais que a gente inove um pouquinho, ele permanece naquela modelagem tradicional. Existe uma oportunidade gigantesca nesse momento, que é quando nós transformamos o modelo de negócio. Nós pegamos um dos elementos da cadeia de valor e colocamos ele de uma forma completamente diferente, seja a entrega, seja a produção, seja o próprio modelo de rentabilidade. E quando a gente faz essa pequena coisa que não necessariamente é tecnologia, apesar da tecnologia estar por aí e ser uma demanda, né, como o Manuel falou, bastante importante, e a maioria não fez esse movimento ainda, é a hora de nós começarmos a criar uma modelagem nova. Por quê? Porque o comportamento das pessoas mudou. Então, nós precisamos nos adaptar a esse novo comportamento. Elas estão agora aceitando o digital, estão aceitando novos modelos de negócio, estão aceitando assinaturas de produtos
orgânicos, estão trabalhando com salões de beleza que você às vezes faz, você mesmo faz o trabalho, e tudo isso com uma curadoria do próprio salão. Quer dizer, existem formas de se ganhar dinheiro, de se posicionar nesse novo mercado, que são diferentes das anteriores. É aí que existe a grande oportunidade, e a XL, ela traz justamente, globalmente, um conhecimento a respeito disso. Ela trabalha PYMEs no mundo inteiro, não é só aqui. Então, a gente consegue trazer novas formas de oportunidades de modelos de negócio para as empresas locais. Fantástico, Cris. Eu lembro, assim, de uma fala do Ritendra, né, do CEO da Excel, falando que nessa crise é como se a gente estivesse frente a uma tempestade, né, onde cada um desses barcos tem um trajeto. Então, alguns são mais afetados, outros menos afetados, outros recebem até uma certa vantagem, né, por ter um determinado modelo de negócio que favorece em momentos de crise. E ele dá alguns exemplos muito assertivos, né, do próprio Netflix, ele dá exemplos da Amazon e tal. Eu queria te perguntar, assim, né, nessa experiência que você teve com as empresas brasileiras, onde é que você está vendo, assim, tipos de empresas que estão tendo, talvez, mais dificuldade, que estão recebendo esse vento contra mais forte, e empresas que têm já algumas vantagens, que algumas delas podem até estar subaproveitando essa vantagem. Então, a questão, existem alguns assets que a gente chama que são os ativos da empresa, né, que são, por exemplo, a base de clientes, que às vezes eu tenho um negócio aberto num ponto legal e eu esqueço que a minha base já está completamente comigo fidelizada, eu não estou usando porque eu não preciso, ela estava no meu ponto. E, na verdade, a partir do momento que eu passo para o digital, a base de clientes é uma coisa super importante. E você pode também otimizar isso por mídias sociais, por outras tratativas, como um CRM, se a gente quiser ser realmente mais profundo, mas a maioria das empresas está tão acostumada com o modo antigo e tradicional de lidar com seus clientes e o seu negócio, que ela esquece que ela já tem alguns ativos importantíssimos para dar uma alavancagem no negócio dela. Então, o ponto é a gente fazer essa percepção sobre esses ativos, essas competências que a empresa já tem, que ela às vezes não percebe. Às vezes uma empresa conta um storytelling sobre uma história sobre o produto que ela cria, uma refeição, ela não tem noção da importância disso para as pessoas. A partir do momento que eu coloco aquele ativo e jogo como no holofote, eu mudo a forma de negócio da empresa e eu coloco ela nesse novo normal que nós chamamos, que é uma forma de experiências mais digital e mais conectada ao cliente final. Pô, perfeito, obrigado, Cris. Manuel, quando você abriu a conversa aqui, você mencionou, você e a Cris, na verdade, mencionaram da metodologia, né? A Cris mencionou o quanto aquela metodologia foi fascinante e tal, e eu entendo que muita dessa inteligência que vem nessa metodologia, que foi compilada aqui e organizada para atender essa crise global, já vinha de experiências pregressas de vocês, né, trabalhando com essas empresas. Será que você podia contar um pouquinho, assim, de onde vem essa inteligência, qual é os tipos de situações que vocês tinham que fizeram vocês, de forma tão rápida e ágil, conseguir ajudar essas empresas ao redor do mundo nessa crise em específico? Júlio, primeiro, só explicando que, nesse momento atual, o que a gente tem visto é que as empresas, e quando a gente fala de pequenas e médias, tá? Vamos esquecer aqui as corporações, pequenas e médias empresas, eles estão no momento em que eles não podem investir, tá? Quando você fala em inovação, muitas pessoas pensam que inovação é criar algo completamente novo. Mas para a gente, inovação é fazer as coisas de forma diferente também, tá? Então, por exemplo, originalmente, a gente trabalhava criando coisas novas. A nossa empresa ela é reconhecida mundialmente por estar criando as inovações mais disruptivas, de maior impacto no mundo, com grandes empresas globais e com pequenas e médias empresas, tá? Quando a crise chegou, o que a gente viu? As empresas precisam continuar inovando, mas agora não criando algo novo. Elas precisam simplesmente se adaptar ao novo normal.
E quando a gente fala se adaptar, é entender que o produto dela já não atende à necessidade nova do seu cliente. Ou seja, os clientes estão mais em casa. Os clientes agora querem a comodidade de receber em casa. Ou os clientes precisam de uma relação no seu ponto de venda completamente seguro. As necessidades dos clientes mudaram. Então, as empresas precisam revisar o seu processo, o seu modelo de negócio, para poder se atualizar, né? Então, assim, a forma como a gente faz isso, e como a gente vem fazendo isso há décadas, não mudou. Simplesmente o que muda é que, como a Cris estava comentando anteriormente, a gente vai olhar para os ativos desse cliente muito mais no sentido de tentar otimizar esses ativos e tentar transformar a empresa para essa mudança mínima necessária. As empresas agora não estão buscando novos mercados, não estão buscando novos clientes, elas estão sim tentando manter as vendas como era antes, né? Todas elas já fizeram o dever de casa em ajustar a folha de pagamento, em ajustar a quantidade de horas trabalhadas da produção, em diminuir todos os custos possíveis e imagináveis, e agora? Com todos esses ajustes, o cliente não vem. E o que é que eu preciso fazer para que esse cliente volte, né? Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está ajudando as empresas a entender o que é que eu preciso fazer para que o meu cliente volte a comprar da minha empresa. E tudo isso envolve técnicas de inovação, mas trazidas de uma forma bem, um pouco mais, eu diria, light, um pouco mais simplificada. Falando um pouquinho do que a Aline perguntou ali, em relação à cafeteria, né? A cafeteria realmente é o tipo de mercado que a gente pensa, não, depende do ponto, né? Lógico, né? Porque eu vou lá, pego um café e vou para o meu trabalho. A questão é que às vezes eu não estou mais indo para o meu trabalho. E o que a gente precisa entender é por que esse teu cliente que ia na cafeteria, ele ia buscar exatamente o quê? O bom café ou a experiência da cafeteria? Ou, quem sabe, aprender alguma coisa em relação ao café, porque hoje o café ele é quase uma cultura, né? Eu já vi algumas cafeterias se pivotarem completamente, trabalhando no ramo da educação, no sentido de ensinar a fazer um café maravilhoso e excelente, proporcionar os melhores ingredientes para que esse cliente possa fazer isso em casa, ou, às vezes, também criando a experiência de receber todo esse kit pronto para ele fazer um café maravilhoso dentro de casa. Outra questão, a gente pode inovar em relação ao delivery. Eu posso fazer com que, em vez de eu fazer um café que eu vá lá e sente e tome o café, eu pego o café e levo embora. De repente, com a minha própria xícara, com a qual eu já fidelizo o meu cliente. Então, o cliente já tem uma xícara própria, ele pega o café e leva embora, sabendo que aquele café é maravilhoso. Então, você pode inovar em vários momentos da cadeia. O que você precisa entender é aonde você é bom. E nesse ponto, você insiste e começa a criar inovação em volta disso. No que você se diferencia para o teu cliente, que ele realmente vai fazer questão de pegar o seu café novamente. É a experiência, é o delivery, é o momento que ele está lá, é a qualidade do café, é o que ele está aprendendo em relação a essa cultura. Então, é isso que a gente precisa entender para realmente criar um modelo, uma inovação em relação ao seu modelo de negócio. Júlio, e aí, assim, só pegando aí o gancho da pergunta da Aline e a fala da Cris, algumas dicas que a gente deixa aqui para as pessoas que estão participando hoje conosco. Um dos pontos importantes é que a gente hoje vê que não é hora de inventar ou de criar algo novo. É hora de copiar e colar, como a gente fala, o famoso benchmarking, né? Então, quando a Cris fala isso, nós temos já mapeado algumas mudanças ou algumas ferramentas que são utilizadas para mudança que podem atuar muito favoravelmente nesse sentido. Então, por exemplo, uma das mudanças que a gente vê que são comuns e que não gera investimento, não tem necessidade de investimento e é muito prático, é a questão da mudança do faça você mesmo. Então, muitas empresas estão criando modelos de negócio faça você mesmo, tá certo? Que é o que a Cris estava falando, e hoje café é um deles que está sendo muito usado. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos já existe uma cultura de café premium, onde você vai comprar o grão do café, você vai torrar à mão, eles já têm moedores automáticos, e você vai fazer o seu café.
Isso tem toda uma experiência. Nós trabalhamos, inclusive, para uma empresa que criou uma tecnologia japonesa, onde você compra o café, que ele vem num sachê, esse sachê funciona como um pequeno coador de café, e você usa cada café como uma dose, mas você prepara aquele café na hora, o café que vem com o cheiro da Colômbia, tá certo? Então, assim, é toda uma experiência que você pode criar, onde a pessoa interfere no processo de construção e ela mesma faz essa inovação, e depois a gente passa para a linha e algumas referências dessa empresa que se chama Cinquecento, é uma empresa inovadora, uma pequena moedora de café na Colômbia, que entrou nos Estados Unidos no modelo online e criou essa inovação de você comprar cápsulas de café e você mesmo fazer o seu café com sabores diferenciados e tudo mais. Então, assim, existem outras áreas que a gente pode inovar que são extremamente simples, além do faça você mesmo. A segunda área que a gente falou antes, a área digital, né? Então, várias inovações digitais nós já catalogamos do ponto de vista de marketing, de vendas, de entrega, de ordem de pedido e por aí vai. Aí você tem inovações que são de robótica, que estão um pouco mais distante das pequenas e médias empresas, mas hoje já existem várias empresas utilizando soluções simples de robótica para automatizar plantas de produção, aí seria já mais no processo, e minimizar o risco de contaminação dentro de uma planta de produção. Então, existem aí 6 a 7 fórmulas que a gente sabe que é copiar e colar, não criar de novo. Tá? Manuel, eu acho que essa pergunta que chegou aqui, na verdade, cabe a vocês dois. A Josiane perguntou algo mais relacionado à motivação, né? Então, como vocês têm feito para atrair e sensibilizar o micro e pequeno empresário que está sem tempo, com redução de funcionários, com dificuldade financeira, para participar desse programa? Perfeito. Esse programa, quando ele iniciou lá em março desse ano, justamente como uma resposta específica e customizada para a crise, ele iniciou com uma ideia de que seriam 6 semanas. E daí a gente foi adaptando o programa à necessidade local, e hoje o programa ele pode ser feito, ele hoje está sendo realizado em até 3 semanas. Tá? O que é a diferença entre um programa de 5 semanas e o programa de 3 semanas? Basicamente, a quantidade de informação e de transformação que o empresário faz no seu negócio. Então, 3 semanas, por quê? Porque em cada semana nós damos um tópico e em cada semana a pessoa precisa fazer esse tópico, pôr a mão na massa e agir dentro do seu negócio para gerar transformação. A gente não acredita em educação, aquela educação no modelo antigo, que a pessoa lê um livro, assiste um filme no YouTube e acha que está pronto para vender ou acha que está pronto para produzir. A gente só acredita no aprender fazendo. Então, cada semana desse ciclo de 3 semanas é um ciclo onde uma pessoa vai aprender a teoria, a pessoa vai aplicar a teoria, a pessoa vai refinar com os nossos mentores e consultores e a pessoa vai implementar definitivamente no seu negócio. Ou seja, a cada semana existem entregáveis claros e objetivos. Então, o que a gente faz para motivar essas pessoas? A gente deixa muito claro o que essa pessoa o que ela vai receber no final de cada semana, e a gente deixa muito claro o que ela precisa dar para poder receber esse entregável no final de cada semana. E quando a gente fala dar, é dar o tempo dela e a atenção. E como a gente sabe que as empresas pequenas e médias necessitam dos líderes no seu dia a dia para funcionar, né, acima de tudo, o dia a dia da empresa precisa da pessoa dentro, a gente tenta fazer isso em horários que não comprometem a operação da empresa. Então, a gente já fez esse programa com mais de 5.000 times de empresas ou de alunos de universidades ou de corporações, e a gente sabe qual que é o número ideal de pessoas, a gente sabe qual que é o tempo máximo
que uma pessoa pode fazer uma atividade, qual que é o tempo máximo que a gente pode exigir de dedicação dessa empresa por semana. Então, tudo isso eu diria que milimetricamente calibrado para que a pessoa se sinta atraída e diga, eu posso, porque eles pensaram na minha dor antes de mim e eles estão chegando aqui com a solução que faz sentido para o que eu preciso. Tá, e o que eu colocaria aqui é o seguinte, uma vez eu recebi eu gosto muito de yoga, né, e esse negócio de meditação é muito chato, porque você tem que ficar parado muito tempo, e eu sempre fui executiva estressada, então é complicado para mim ficar parada e meditando. E daí ele me respondeu o seguinte, que se eu tivesse que meditar 10 minutos por dia e eu não tivesse tempo, eu devia meditar 30, porque eu queria justamente atacar a dor que estava me atacando. Então, quando a gente fala que o empresário está com um problema de tempo, está com pouco funcionário, é exatamente esse empresário que precisa de uma solução. E ele precisa buscar essa solução aonde? Não nos caminhos que ele já conhece, está acostumado a traçar, e ele sabe que esses caminhos já foram trilhados, eles não estão levando a novos lugares. Ele precisa de um novo caminho. Então, o que é legal é quando a gente pega um benchmarking mundial e joga dentro do negócio, você joga um olhar novo sobre o negócio. É importante, sim, o compromisso do CEO e de alguns funcionários, sim, mas, assim, é isso ou qual é a outra alternativa? Se nós estamos num momento de dificuldade e precisamos nos reinventar, nós precisamos focar nessa reinvenção. Claro que existe um caminho aqui, né, que é o que a gente brinca, que é tipo, eu tenho o presente, tenho o futuro e tenho o presente estendido, né? Então, tem aquele momento que eu preciso trabalhar mais um pouquinho naquele jeito que eu trabalhava para me reinventar. Dá trabalho? Dá. Mas é por aí que a gente vai encontrar soluções. E o legal é que, como a gente trabalha com muitas empresas ao redor do mundo em relação a PIMEs, e tem o Think Tank, tem dezenas, centenas de soluções, é um grande banco de dados, na verdade, de soluções, é muito mais fácil para o pequeno empresário encontrar soluções do que ele ter que pensar sozinho. E junto com uma consultoria de nível internacional. Então, assim, eu falo desse programa, eu não estava dentro dele, eu falo porque eu fiquei encantada com os resultados que eu vi nele. Sabe, eu vi em Boston, assim, projetos de minoria mesmo, assim, gente que não tinha uma condição de investir nem nada, e se reinventando, é fantástico. Então, é por isso que eu acho que, justamente por não ter tempo, é que você tem que pensar por que você não está tendo tempo. Você precisa se inovar, precisa se renovar. Perfeito, Cris. Eu acho que com uma pergunta talvez mais específica para um contexto, a gente tem aqui a pergunta da Carolina. Ela pergunta, faço marketing digital para serviços de massoterapia em hotéis e resorts. Como adaptar as campanhas para essa temporada de verão, acredito que em frente ao Covid, né? Então, acho que seria legal se o Manuel puder dar um norte aí para a gente, se tiver no backup aí alguma solução parecida, alguma coisa que já foi colocada aí de copy-paste, como você falou. Beleza. Vou tentar trazer aqui um pouco da visão externa, né, de exemplos internacionais, e aí também a Cris, se tiver algum exemplo local, ela acrescenta. A gente tem visto, inclusive nesse exato momento, a gente está trabalhando com um grupo de aproximadamente 100 empresas do trade turístico de Santa Catarina, ajudando a elas a se prepararem para o verão, e dentro do que a gente tem visto, não é muito diferente do que a gente está vendo no mundo todo. A gente fez uma varredura em parceria com 5 universidades a nível global de quais são as ideias que estão impactando negócios na área de turismo, sejam restaurantes, hotéis e prestadores de serviço. E daí uma das coisas que vem como solução para essa questão que a Carolina levantou é o seguinte: cada vez mais a gente entende que as empresas no ramo de turismo vão precisar agir localmente. Isso daí já é sabido que o comércio, o turismo local é quem vai manter o trade turístico no próximo ano ou 2 anos. O turismo internacional, que representava aí 30% de toda a fatia do trade turístico no mundo, foi a quase zero. Eles foram quem sofreram mais. Então, o que a gente tem visto hoje, Carolina, é que nesse lance de as empresas precisarem
reforçar a visão deles ou o foco no mercado local, você precisa começar a oferecer novos serviços para esse cliente que era um cliente provavelmente internacional, mas agora está indo frequentar espaços locais na sua região, porque ele não quer sair a mais do que 100, 200 quilômetros da sua cidade, porque ele está evitando pegar um avião, porque ele está evitando pegar qualquer meio de transporte que não seja o carro dele em segurança. Então, existe aí abriu um mundo de oportunidades para hotéis que querem agregar serviços como o seu, que são valor agregado dentro da entrega do cliente, tá? E o que eu sugiro a você? É um trabalho de justamente começar a abrir os olhos desses clientes, que são os hotéis, não os consumidores do seu produto, que são os hóspedes dos hotéis, mas os donos dos hotéis, e oferecer a eles uma parceria onde você vai ter, por exemplo, um serviço de aplicativo, onde as pessoas podem te conectar por aplicativo, podem te chamar, e o cliente do hotel vai estar agregando um serviço, agregando valor ao produto dele, e, ao mesmo tempo, tendo uma receita a partir do momento que você paga um comissionamento para quem te indicar. Hoje, para você ter uma ideia, inclusive aqui em Boston, barbearias ou cabeleireiros, todos já estão trabalhando com apontamento, com solicitação de marcação, de corte de cabelo por aplicativo. Já existem essas soluções, é muito simples, e eu sugiro a você que procure ter essa forma de vender o teu serviço digitalmente, receber digitalmente sem ninguém pegar em dinheiro, e você vai dar isso como um serviço para o seu cliente, que na verdade vai ser o hotel, e o seu usuário vai ser o hóspede do hotel, tá? Então, desculpa se eu fui um pouquinho longo, mas eu quis só mostrar que isso é muito maior do que só a demanda da Carolina, isso é o que está impactando um setor inteiro de negócios, né? E existem soluções inúmeras, e a palavra hoje é colaboração, né? É a gente tentar colaborar. Desculpa, Cris. Não, mas... Então, outra coisa que também está fazendo muita diferença nos negócios como o seu, né, de massoterapia, porque assim, as pessoas não deixam de necessitar da massoterapia, elas apenas estão evitando por medo, né, por não quererem se expor, etc. Então, uma das situações essa que o Manuel colocou, da gente digitalizar todos os processos, né, tornar tudo touchless, né, eu pago pelo aplicativo, eu só vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Mas a segunda coisa é a comunicação. Então, o meu cliente, ele vai se sentir seguro quando eu colocar, olha, eu estou com esses procedimentos aqui, certificação de limpeza, você vai entrar, vai acontecer isso, eu estou usando essa luva, eu estou não sei o quê. Então, na hora que você cria segurança para o seu cliente, porque os clientes, na verdade, eles não estão fugindo dos processos. Mesmo assim, mesmo os idosos, né, que a gente sabe que estão sempre por aí, não querem ficar em casa nem nada, eles estão sempre se cercando de situações onde eles se sintam seguros, pequenas bolhas, onde eles possam se sentir seguros. Então, essa bolha, ela pode incluir um transporte, ela pode incluir uma forma de atendimento, ela pode incluir um pequeno setor. Então, por exemplo, pessoas que usam aquele hotel como home office, que agora é uma outra tendência também, elas podem estar dentro dessa bolha desse hotel e, portanto, a massoterapia ali dentro está dentro da segurança que para eles é aceita. Então, você tem várias formas de você cercar esse cliente com segurança, que seria através de uma comunicação, através de uma bolha ou através da digitalização dos processos. Show de bola, Cris. Eu vou aproveitar que tu já está com a palavra e vou emendar uma pergunta minha aqui para ti, e na sequência eu já tenho um da audiência para o Manuel também, tá? Cris, então, quais os tipos de soluções ou inovações que são geradas pelo programa? A gente trabalha inovações no modelo de negócios, né? Então, realmente pegar a cadeia de valor e entender que ponto da cadeia você pode inovar, se é na entrega, se é na produção, se é no tipo de mercado que você está atuando. E é muito interessante essa reflexão, porque quando a gente trabalha a jornada do cliente, do fornecedor e do colaborador, você percebe pequenos pontos de inovação que no nosso dia a dia tradicional a gente não estava prestando atenção. E que agora você já tem novos modelos, é como a gente brinca, né? Uberização, Netflix,
Pix, mas de fato são novos modelos, e a gente tem que começar, a mídia social, a gente tem que pensar sobre isso, porque as pessoas que antes tinham algumas restrições sobre essas mudanças, hoje não tem mais. A curva de aprendizagem em relação ao digital e transformações outras, ela aconteceu de uma forma gigante hoje no mundo inteiro. Então a gente tem que aproveitar essa onda e ir junto, pegar o jacaré realmente, né? A outra questão é que a gente também detectou certos tipos de soluções, que é a solução sem contato, robotização, que o Manuel já comentou, faça você mesmo, e assim vai, são pequenos nichos de soluções que se aplicam a esse momento que nós estamos vivendo e que nós já temos hoje mapeados, assim, claro, mapeados no sentido conceitual e no sentido prático também, porque a gente já tem inclusive as soluções pelo mundo inteiro, mas no sentido conceitual elas já estão completamente mapeadas. Então, para o empresário se defrontar com isso pronto, é muito bom, porque você, em vez de você passar por todo aquele percurso de teste e tentar entender o que dá certo, o que não dá, não, você já chega com algo que já tem um especialista dizendo, olha, vai por aqui, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, o cabeleireiro lá de Boston fez isso, e isso realmente traz um know-how que, para a gente, eu acho que, até porque uma das coisas que a gente preza muito é a democratização da inovação, né? Então, não é deixar a inovação lá na Motorola, na Coca-Cola, mas trazer ela para o pequeno empresário, que é quem justamente alimenta a economia. Perfeito, Cris. Já chegou mais uma pergunta aqui, agora do William Penha. Ele coloca assim para você, Manuel. No serviço de delivery, tenho que subir o preço tradicional dos pratos do meu restaurante para compensar a taxa. Alguma indicação de como fazer diferente? Esse é um desafio que a gente tem visto aí globalmente, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, os aplicativos, eles cobram em torno de 30% do valor da venda para fazer esse processo de captação do cliente e de entrega, né? Essa é uma ferramenta que vinha sendo usada pelos restaurantes somente em momentos que eles chamam de non-peak moments. Eram aqueles momentos que o restaurante estava embaixo, não estava vendendo, aquele momento ali depois do almoço, antes do jantar, e para os restaurantes funcionava porque ajudava a pagar o custo fixo, né? Então fazia sentido. Agora, não dá para você ter tudo sendo vendido a 30% mais baixo, né? Então, deixa de ser uma exceção, passa a ser uma regra. E é lógico que todo mundo está sofrendo com isso, não é só no Brasil, em linhas gerais, mas o que a gente tem visto aqui, William, é o seguinte, hoje em dia, empresas que estão em uma comunidade, eu diria, ou seja, empresas que estão dentro de um shopping center. Shopping centers aqui nos Estados Unidos já estão viabilizando o seu próprio delivery, a sua própria ferramenta de delivery e a sua própria ferramenta de marketplace de vendas. Você faz um pedido pelo site do shopping, todos os restaurantes que estão naquele shopping estão no marketplace do shopping, e o próprio shopping já está fazendo o serviço de entrega por um valor menor. E isso daí eu estou te falando só para você entender o que está acontecendo no mundo. Eu já estou sabendo que está chegando no Brasil também essa ideia. Tá? Já tem shoppings olhando para isso. Então, vai chegar aí em breve. E esse lance de colaborar, né, de se juntar para poder resolver o problema juntos. Mas o que eu te diria é o seguinte, o que a gente também tem percebido, a gente trabalha muito com vários restaurantes, especialmente nesse programa para PMEs, e é um dos focos aí da Cris, ela pode também trazer outras ideias aí, talvez, mas o que a gente tem visto primordialmente é o seguinte, o cliente é sensível ao que está acontecendo, o cliente sabe que o preço da sua pizza, ou da sua lasanha, ou do seu prato era R$30, ele sabe que você precisa cobrar os R$30, e ele sabe que você está dando um serviço extra, que é o delivery. Então, assim, o que a gente tem visto é, na comunicação, comunicar de forma muito clara que o cliente não está pagando R$45 pelo prato de lasanha, ele está pagando os mesmos R$30, mas o serviço está sendo cobrado acessoriamente por R$15. Então, assim, a forma como você comunica isso é fundamental. Não existe como você diminuir o seu custo, né? A dúvida se eu devo diminuir, não tem como. As empresas já enxugaram o custo até onde elas podiam. Você pode vender mais,
aí sim é onde você talvez possa sair dessa encruzilhada, é tentar implantar canais de vendas alternativos, e é onde eu acredito que esse programa de aceleração, a adaptação ao novo normal, contribui mais. Não é o foco no custo, é o foco no crescimento da venda, tá? Então, como que você, eu não tenho detalhes de como é o teu negócio, mas como que você, no seu negócio, consegue abrir um novo canal de vendas? Ou como que você, no seu negócio, consegue atender um novo perfil de clientes? Por exemplo, hotéis. Cada vez mais os clientes de hotéis estão pedindo em hotéis. Por quê? Porque os hotéis estão deixando de fazer serviço de quarto, pelo menos mundo afora todos já deixaram, no Brasil ainda não, mas devem deixar, tá certo? Muitos podem deixar. E aí a alternativa é fazer parceria com restaurantes para entregar delivery. Então, esse tipo de coisa é que são as saídas que a gente vê para as empresas. Não é focar em custo, é focar em vendas. Ok? Essa seria a conclusão. E tem um detalhe também que é a questão dos assets, né, dos ativos da empresa. Então, muitas vezes, o fato de você ter um ponto, você não percebe que você tem um cliente fiel que gosta da sua comida e vai fazer o possível para tê-la. Então, um dos pontos é realmente a colaboração, então, não mais competição, é coopetição, né? É colaboração com uma competição saudável. E a outra questão é você ativar a sua base de clientes de uma forma que você talvez não esperasse que ela estivesse fidelizada, mas ela está, por meio de outros canais de divulgação. Então, daí você vai ativar vem aqui, faz um drive-thru, pega a comida. Por quê? Porque ele quer a sua lasanha, a sua pizza. Então, ele vai fazer questão de ir ali. É interessante quando a gente observa a empresa olhando para aquilo que ela tem de força. Se a força dela são os clientes fiéis, é isso que a gente vai usar. Como outras coisas de inovação, mas assim, são canais, modelagens diferentes que a gente pode aplicar sobre uma empresa, do digital à fidelização da base, ao mídia social, etc. Perfeito, Cris. Chegaram umas 2 perguntinhas aqui. Eu vou lançar elas aqui. Não sei quem de vocês se sente mais confortável a responder, pode ficar à vontade. Depois, acho que é legal a gente começar a mencionar talvez um pouco do programa propriamente dito, né? Que talvez seria interessante. Mas eu tenho aqui uma pergunta do Patrick, acho que já está na tela aí, né? Atendendo uma arena esportiva, o município está permitindo só a prática sem bar, né? Então, as quadras ficam com 40% da ocupação por conta disso, querendo ou não, o bar atrai, né? No município vizinho, os bares podem abrir. Como driblar essa questão, né? Eu vou deixar essa para o Manuel, que já está se divertindo com a pergunta. Não, essa daí eu ia brincar só convencendo o prefeito, mas eu acho o seguinte, é você tentar explicar que você pode abrir de forma segura. Não tem outra, assim, realmente o motivo só vai, isso daí passa por uma questão legal, né? Então não tem muito o que o empresário se mexer quando você tem que se enquadrar numa questão legal. O que pode sim é justamente você tentar buscar a associação local, a Abrazel, ou seja, quem for, e fazer com que essa associação influencie em prol dessas pessoas, né, ali dessa comunidade, e mostrar que vocês estão preparados e comunicar que vocês estão preparados para trabalhar de forma segura. Eu acho que é isso daí, não tem muita saída. Eu concordo super, porque eu acho que a comunicação da segurança tem um valor hoje para o cliente final, então que ele antes não prestava atenção, fundamental. E tem uma outra questão, que é, de novo, a gente olhar para o negócio e pensar assim, poxa, mas eu tenho uma arena, eu só usava para fazer jogo. Será que agora não tem uma outra atividade que não pode mais estar sendo feita no lugar que ela estava, porque o lugar ficou pequeno para ela, e a minha arena pode ser útil? Pode ser uma escola, pode ser uma igreja, pode ser, não sei, pode ser qualquer coisa que antes você tinha uma aglomeração e você precisa desaglomerar, e você tem um espaço que estava subutilizado.
jogando uma ideia, né? Mas assim, é sempre a gente tentar olhar para os nossos ativos e tentar maximizá-los o melhor possível. Perfeito, Cris. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Tiago Matoso. Ele coloca assim: boa noite, pessoal. Cheguei somente agora, não sei se o assunto já foi abordado, mas os black mails, shoppings urbanos destinados exclusivamente para delivery, já são uma realidade nos Estados Unidos? É com você, Manuel. Black Mall, pronunciei errado. É verdade. Já são, sim, uma realidade nos Estados Unidos. A gente tem diferentes shoppings ou diferentes tipos de shoppings ranqueados nos Estados Unidos, que eles chamam de shoppings AAA, ou seja, vai do 1, do 2 e do 3, do ponto de vista de, eu diria, de performance desse shopping. Os shoppings AAA são aqueles que ainda não estão ameaçados de forma, eu diria que significativa, e que precisam se adaptar. E os shoppings 2 e 1 são os que provavelmente vão sair do mapa. Então, tem muitos shoppings que já eram que estão se transformando em centros de logística por todos os Estados Unidos. A gente tem ouvido, tem visto na imprensa muitos clientes falando que esses shoppings eles devem se transformar em parceiros da Amazon, e a Amazon está adquirindo muitos shoppings para poder usar como centro de distribuição logística. E realmente é uma tendência natural. A gente vê, por exemplo, a principal rede Simon nos Estados Unidos, a Simon é a principal rede de malls, ela representa 30% do mercado, duas delas juntas representam quase 60% do mercado, que é a Simon e a GGP, e esses shoppings que são todos primeira linha, ainda os shoppings primeira linha estão se reformando, e onde eram antes áreas de grandes lojas como Sears, JCPenney e outras que estão fechando, eles estão transformando em grandes áreas de lazer, voltado muito mais para restaurantes e equipamentos de lazer. Então, isso daí certamente já está acontecendo. Legal, Manuel. Bom, quando eu chamei vocês aqui para a gente fazer essa live, é porque eu, na verdade, já tinha conhecido um pouco o programa que vocês lançaram durante a pandemia, né, o WIN, e eu até falei para vocês que seria muito legal agora no final da live vocês apresentar esse produto e tal, mas por enquanto para mim tá meio orelha de freira, assim, vocês falaram que tem um programa, vocês falaram que tem uma coisa, mas ainda não apresentaram o programa. Então, como eu sei que a Cris é embaixadora desse programa no Brasil, Cris, queria saber se você podia mencionar um pouco sobre o WIN, como é que ele funciona, qual que é a abordagem dele, para que tipo de empresa ele está focado. Bom, na verdade, eu sou apaixonada por metodologia, né? Eu adoro quando você consegue fazer um processo que as coisas acontecem e tudo dá certo. E foi isso que eu fui apresentada para esse programa, e hoje eu estou trabalhando com ele, porque realmente ele traz resultados, eu tenho visto esses resultados. E o que eu colocar é o seguinte: ele é um programa super curto, na verdade. A Gisele tem programas maiores, né, mais complexos, inclusive Innovation Olympics ao redor do mundo, com empresas gigantescas e faculdades pelo mundo inteiro. Ela foi praticamente democratizando todos esses processos até chegar em algo que coubesse às pymes e pudesse trazer esse desenvolvimento de uma forma rápida, prática e trazendo essa inovação e essa consultoria a nível mundial para essa pymes. Então, esse programa ele é um programa de 3 a 5 semanas, depende de como que você trabalha nele, né? Você pode trabalhar como média, como pequena, ou mesmo você pode trabalhar como um estudante que quer se tornar um mentor do projeto, que também é um negócio bem legal. E a gente está lançando isso no Brasil, a gente já está com um time aí de algumas 100 empresas hoje trabalhando em Santa Catarina, estamos entrando com mais algumas no Nordeste, mas a gente está querendo lançar isso realmente a nível nacional, no sentido de trazer essas soluções, e não só trazer as soluções para as pymes, mas também ativar todos os ecossistemas que trazem essas soluções para as pymes. Então, o programa ele tem alguns efeitos colaterais. Ele, além de ajudar a pequena e média empresa, ele também ajuda o ecossistema local de uma forma muito inteligente. Então, o que a gente tem hoje é até assim, porque hoje a gente está nessa live, né, que é uma coisa assim diferente para a gente também, né? Então, a gente trouxe uma promoção super legal aí, realmente, para realmente trazer para vocês alguma coisa muito interessante.
A ideia é trabalhar ou uma pessoa sozinha como aprendiz, ou duas, uma a 3 pessoas para uma pequena empresa, ou 3 a 5 para uma pequena, média empresa. E daí a gente tem alguns descontos bem legais que vão estar funcionando até amanhã, daí cabe você conversar com sua equipe e tudo mais, para ver se serve para qual pedaço serve para você. Garanto que você vai gostar. Show de bola. Cris, eu deixei essa bola quicando para você falar um pouco sobre o programa também, para que a nossa audiência pudesse aí trazer perguntas, dúvidas específicas sobre o programa, mas a gente já tinha conversado aqui para que eu pudesse lançar aqui no meu canal e nas minhas redes um desconto especial, e vocês gentilmente falaram que isso, na verdade, poderia ser para toda e qualquer audiência que a gente conseguisse atingir com essas fases de lançamento. Então, se vocês, com essa fase de pré-lançamento, se vocês me permitirem, eu tenho aqui os slides que apresentam um pouco melhor essas condições especiais de pré-lançamento, e eu gostaria de mostrar. Júlio, até enquanto você prepara o slide aí para ser projetado, eu queria só comentar o que a Cris falou aí sobre os detalhes do programa, mas o que o programa faz durante 3 semanas, né? São 3 semanas de duração. Na primeira semana, a gente tenta fazer um trabalho de alinhamento estratégico com o empreendedor, no sentido de mostrar para o empreendedor onde a empresa dele está dentro desse novo normal, ou seja, a gente tem uma matriz onde a gente mostra se a empresa precisa pivotar, se a empresa precisa se adaptar e reforçar suas operações, se ela precisa repensar o seu modelo de negócio, e aí a gente primeiro mostra ao empresário onde que ele está dentro desses 4 quadrantes. Segundo, a gente faz uma análise para identificar todos os gaps do empresário, ou seja, do ponto de vista de operações, do ponto de vista do meu relacionamento com o meu cliente, com o meu colaborador, com o meu fornecedor, o que eu preciso mudar. E, por último, a gente analisa essa questão do modelo de negócio, quais são como a Cris falou, quais são os ativos que eu posso alavancar para poder mudar o meu modelo de negócio. Então, esse é o trabalho da primeira semana, é um trabalho muito mais de redirecionamento estratégico. Na segunda semana, a gente foca em o cliente entender como ajustar as operações dele para vender mais, como ele comunicar mais eficazmente com o seu cliente, como ele entender quais são as novas necessidades do seu cliente. E na terceira semana, a gente foca em modelo de negócio, que é a gente analisar toda a empresa ao longo da sua cadeia de valor, o processo de produção, o processo de vendas, o processo de entrega, o processo de identificação de cliente no mercado, que mudou bastante, e aí a gente ajuda essa empresa a entrar dentro de cada um desses quadradinhos e entender o que eles podem fazer ali que, de forma rápida, vai gerar impacto e é fácil de ser implementado. Então, basicamente, são esses 3 módulos, alinhamento estratégico, adaptação e pivotagem, como a gente chama, e são entregáveis muito claros. Ao final de cada semana, o empresário tem um entregável na mão. Perfeito, Manuel. A Carol, que está dando suporte técnico, Carol, eu estou com a minha tela compartilhada, você consegue colocar aí para o pessoal ver? Perfeito. Então, gente, eu fui apresentado a esse programa, que eu achei fantástico, que eles estão comentando aqui, né? Esse webinar, ele está totalmente relacionado a esse tipo de situação, né? E eu queria, então, mostrar para vocês um pouquinho da agenda do programa e de como ele funciona. Então, a gente está com uma promoção especial de pré-lançamento do programa, que vai até amanhã, né? É uma condição especial, porque o programa vai ser lançado oficialmente agora. Então, até 17 de novembro, se tinha ali condições especiais, descontos especiais de pré-lançamento, né? A gente já vem falando desse produto há um tempo,
A Excel já vem divulgando essas condições de pré-lançamento, e o legal é que, a partir desse webinar, e exclusivamente para quem está assistindo a esse webinar, a Excel lançou uma condição diferenciada especificamente para hoje, né? Que tem preços aí mais convidativos ainda, com descontos especiais para esse pré-lançamento e exclusivo para quem está assistindo esse webinar, né? Então, desconto de 15% à vista no preço de pré-lançamento, né? Via transferência bancária, né? Como eu estou ajudando diretamente a promover esse produto, vocês podem fazer esse pagamento com desconto aqui nessa conta da empresa, né? E mandar o comprovante para a Cris, né? Que está aqui com a gente. E a partir do momento que esse comprovante chegar, a Cris consegue lançar vocês no programa aqui e fazer esse onboarding. A gente já começa a fazer essa recepção, né? Cris, não sei se você queria comentar alguma coisa em relação a esse onboarding, como é que funcionaria, como é que vocês estão recepcionando. Na verdade, o programa ele é muito simples. Uma das questões que eu gosto de aplicá-lo é porque ele tem uma usabilidade super legal, então ele é quase autodidático. O interessante é que você consegue fazer reflexões e uma espécie de um design thinking sobre a sua empresa, de uma forma que você consegue chegar rapidamente a uma solução para os seus problemas e uma ideia de inovação sobre o seu negócio. Então, o que a gente pode ver, o que foi realmente o que me fez ficar apaixonada por esse processo todo aqui, é porque eu vi os empresários que passaram por ele. E vi o quanto foi transformador essa passagem, porque nós conseguimos entender pequenas coisas que às vezes a gente tinha medo de fazer, não sabia se ia dar certo, não sabia se devia investir ou se devia mudar. De repente, quando você se coloca num ecossistema maior, vendo o que os outros estão fazendo, trazendo uma consultoria de fora, funciona super legal. E o projeto, ele é todo online, né? Ele tem webinars e tal, mas ele é todo online, então você consegue dimensionar em relação ao teu tempo de uma forma bem prática, e você vai ter, sim, o apoio de gente muito, sim, trazendo muito conhecimento de fora, tanto com ideias, quanto com pesquisas, quanto com projetos que deram certo, coisas que não deram certo também, né? Então, coisas que você pode aplicar ao seu negócio de uma maneira muito simples e prática. É isso. Show de bola, Cris. Então, pessoal, quem quiser garantir esse desconto especial de lançamento, eu peço que tome nota aí dessas informações que estão na tela. Depois do lançamento, esse produto vai ser lançado aí em parceria conosco também na plataforma Hotjar, né, na plataforma Hotmart. Então, lá aí vão ser com outros preços, porque daí são oficiais de lançamento mesmo. Essa é uma condição especial aí para quem está assistindo esse webinar nesse momento. E uma outra coisa que eu queria trazer também a vocês são dúvidas aí, talvez, que alguns dos da nossa audiência pode ter em relação ao produto propriamente dito, né? Eu até tinha preparado aqui algumas perguntas que talvez venha na cabeça aqui da nossa audiência sobre esse produto propriamente dito, né? Então, Cris, eu queria tomar a liberdade aqui de perguntar a você assim, a gente vê ali que no programa você vai ter o CEO da empresa, você vai trazer os times da empresa, mas você também tem os mentores da Excel, né? Eu queria saber qual que é o papel de cada um desses envolvidos. Na verdade, a ideia é trazer know-how do mundo afora, né? Então, os mentores, por mais que você tenha 1 ou 2 mentores em contato com você, na verdade, esses mentores estão em contato com os mentores globais. E trazendo todo esse conhecimento que a gente está vendo na Espanha, na África, nos Estados Unidos, na Colômbia, trazendo para cá, para o PIMES, para as nossas PIMES. Na verdade, eu acho que é um movimento que ele tem que acontecer rapidamente no nosso empresariado, porque o Brasil realmente precisa dar espaço. E o fato da gente estar abrindo essa janela para o mundo, trazendo um think tank global, pensando sobre o que é o negócio do pequeno e médio empresário, é uma oportunidade única para que ele possa se equalizar em relação ao que está, para onde a economia está indo nesse novo normal. Então, eu diria que é uma grande oportunidade e vale a pena.
Show de bola, Cris. Agora eu queria também colocar uma questão aí para o Manuel. Manuel, acho que seria legal você complementar mais um pouquinho, falando um pouco da Excel propriamente dita, né? E de todo esse know-how e essa história que ela tem para trazer, que está trazendo para esse programa. Assim, puder falar um pouquinho da história da empresa e da atuação de vocês, como ela se dá, acho que vai ser rico aqui para a audiência. Perfeito, Júlio. Então, assim, de antemão, o que eu acho que esse programa tem de diferente, e aí eu vou conectar com o fato do que você está falando, pedindo para me falar sobre a Excel. De antemão, o que eu acho que o programa tem de diferente em relação a qualquer outro programa, que existem vários programas interessantes no Brasil, é o fato de que a gente está conectado com o mundo, de que a gente tem soluções que a gente já vem pesquisando, a gente já vem adaptando empresas há mais tempo. Então, eu diria que existe aí um diferencial de velocidade e de abrangência muito grande. O XL Center, que é um centro de inovação para liderança e excelência, né, ele nasceu aqui em Boston, nos Estados Unidos, foi fundado por americanos e são pessoas que vieram da Monitor Group, onde eles fundaram a Monitor Group, que, para quem não conhece, é a empresa que foi criada pelo Michael Porter, que é o guru da estratégia, e o Michael Porter era o guru da estratégia e esse grupo eram os gurus da inovação. Antes disso, eles que criaram toda a prática de inovação em uma consultoria chamada Arthur DeLittle, que é uma consultoria que nasceu dentro do MIT e que foi dela que derivaram todas as outras. Então, são pessoas que têm um DNA ligado à área de inovação e estratégia. Já trabalhamos com mais de 200 empresas globais, então é uma empresa que tem extrema credibilidade. Já trabalhamos com inúmeras, dezenas de países e governos e agências de governo. Aí no Brasil a gente trabalha com inúmeras associações empresariais, o SENAC de Santa Catarina, o SEBRAE de Santa Catarina, Federação das Indústrias de Santa Catarina, a CAT de Santa Catarina, são todos nossos clientes para que vocês tenham um pouco mais de noção do que é a nossa penetração. Estamos presentes em 14 países, tá? E o nosso foco, desde o início da criação da empresa, sempre foi crescimento de negócio. Nós não trabalhamos com projetos de reengenharia, de redução de custo, foco em crescimento de negócio. E o outro diferencial que eu considero também interessante destacar, Júlio, é o fato de que a gente está focado numa interseção entre a educação e a consultoria. Por que isso? Porque nós nem somente ensinamos a fazer e nós nem entregamos o trabalho feito. A gente faz uma combinação dos dois, e esse curso é um exemplo disso. A gente tem momentos onde a gente transfere o know-how para o nosso cliente, a gente tem momentos em que a gente ajuda o cliente a fazer, de forma que, quando o cliente termina o curso, ele está apto a fazer isso por conta própria inúmeras vezes. Ele não precisa ligar de novo para a XL e dizer: eu preciso que vocês me ajudem a fazer isso novamente, de jeito nenhum. Ele adquiriu a metodologia, ele adquiriu a capacidade de fazer sozinho. Ele vai sim ligar para a gente para dizer: eu quero fazer mais, ou eu queria que vocês me levassem para o Japão, ou eu queria ir para os Estados Unidos, ou eu queria me conectar com uma pessoa na indústria XYZ. Então é isso. Eu diria que a XL, o grande diferencial é essa capacidade de conexão que muitas vezes não chega à pequena empresa no Brasil. E é por isso que a gente trabalha com o SEBRAE, a gente trabalha com o SENAC, mas a gente trabalha com a Petrobras, a gente trabalha com a Havaianas, a gente trabalha com a Hope Lingerie e por aí vai. Então, a gente está navegando no melhor dos ecossistemas de forma integrada. Ok, Júlio? Só um ponto é que nesse lance da educação, eu esqueci de falar, as universidades. Nós temos parceria com mais de 150 universidades no mundo, onde a gente transfere o nosso conhecimento para essas universidades. Aí no Brasil, nosso primeiro cliente foi a Fundação Dom Cabral, onde toda a teoria de como inovar foi transferida por nós e nós treinamos os professores da Dom Cabral para que eles pudessem ajudar empresas. Então, com isso, eu acho que eu fechei aí
a explicação da XL, Júlio. Maravilha, maravilha, Manuel. Chegou uma pergunta, uma derradeira aqui, e eu queria lançar essa pergunta aqui para a Cris. Cris, chegou uma pergunta da Andriele, deixa eu só localizar aqui. Uma pergunta bem importante, na verdade. Se eu não gostar do curso, posso obter meu dinheiro de volta? Né? Eu acho que essa é uma dúvida de muita gente. Na verdade, a gente bota muita fé nessa metodologia, sim. E você tem 7 dias para desistir do curso, não tem problema, você vai conhecer todo o conteúdo, vai conhecer toda a plataforma, e se você achar isso aqui não é para mim, devolvemos, não tem problema, tá? Eu só acho que a gente precisa pensar que, com curso ou sem curso, com metodologia ou sem metodologia, todos precisamos inovar. Aqui a gente garante para você. Se você não gostar, não tem problema, quem sabe você vai seguir outro caminho, mas tenho certeza que você ia gostar muito de estar aqui. Então, tenta aí. Show de bola, Cris. Então, gente, para a gente fechar a transmissão aqui com relação ainda ao produto, então, quem quiser aproveitar essa condição de pré-lançamento, a hora é agora. Na verdade, a gente sabe que às vezes a empresa precisa conversar lá internamente para eleger as pessoas que vão participar, e a gente estendeu isso até amanhã, né? Mas certamente a hora que ele entrar em fase de lançamento oficial, numa plataforma de vendas, a gente já não vai mais oferecer um desconto nessas condições aí tão extraordinárias. Então, eu sugiro que quem quiser aproveitar o desconto, já faça a sua inscrição agora, o mais rápido possível, no mais tardar até amanhã. E quem ainda ficou em dúvida, quer conversar com um especialista, quer falar especificamente com a Cris, para entender melhor o programa, a gente colocou um link aí para uma inscrição, para que vocês se cadastrem e possam tirar essas dúvidas aí diretamente com o time, e a gente fica aí, então, à disposição. Mas eu queria também aproveitar o momento para agradecer ao Manuel e à Cris pela atenção dispensada e, principalmente, por todo o conhecimento passado no conteúdo principal do webinar, né, onde vocês trouxeram aí todo o know-how e toda a experiência da empresa no Brasil e no exterior, principalmente no exterior também, né, para cá, e deixar meu muito obrigado. E antes aí de a gente encerrar a transmissão, se vocês quiserem dar umas palavrinhas finais, fiquem à vontade, o tempo é de vocês. Cris, damos primeiro, Cris. Não, Júlio, é um privilégio estar aqui conversando com você, tenho uma admiração super pelo seu trabalho, acho que o teu caminho é justamente um dos caminhos que justamente todo mundo está tendo que seguir agora, né, a gente ir para fazer as coisas funcionarem no digital, então, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada. Eu também agradeço aí, Júlio, o convite, somos parceiros de longas datas, sem ser parceiros, né, mas existe uma admiração mútua. Então, é muito bom poder estar conectando aí com a sua rede e dizer que a gente tem interesse de estar trabalhando mais próximo com cada um de vocês e, se puder, ajudando e fazendo um excelente trabalho. Então, muito obrigado a todos e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Obrigado. Obrigado, Manuel. Obrigado, Cris. Cara, é um orgulho e um privilégio enorme poder estar trazendo aí para as pessoas, ajudando, na verdade, a divulgar uma iniciativa tão legal. Não que vocês precisassem disso, né? Vocês são super conhecidos, estão atendendo o Sebrae aí em todo o Brasil, né? Na verdade, o privilégio é meu de poder, de alguma forma, estar trazendo essa condição especial e um conteúdo tão rico aí para a nossa audiência. Então, realmente é um orgulho e um prazer estar aí com vocês. Obrigado pelo tempo aí e pelo conhecimento compartilhado. Tá joia? Obrigada. Um abraço a todos. Tchau. Tchau para vocês. Tchau, pessoal. Um grande abraço a todos.